Olá, pessoal. Então, para continuar as minhas previsões para os signos para 2026, aqui estou eu para começar a falar do signo de Libra. Não esqueçam que os primeiros seis signos eu coloquei no outro vídeo e vou fazer um vídeo sobre astrologia mundial, porque a astrologia mundial é mais ampla e trabalha no coletivo, no qual temos pouca ou quase nada, quase livre-arbítrio, né? Pouco livre-arbítrio. Temos livre-arbítrio no nosso individual? Sim, com a ajuda do GPS, que eu chamo de mapa astral. O mapa astral é um GPS que Deus nos deu, que está lá no céu e que nós, astrólogos, ao examinar movimentos celestes, damos a esses movimentos uma interpretação mais esotérica e espiritual, né? O astronomia faz essa parte somente do ponto de vista material, da ciência. Nós usamos uma ciência mais espiritual. Eu sei que tem essa divergência, mas quando a gente tem uma experiência como a minha, de 35 anos de astrologia, esoterismo, ocultismo, né? Então, eu tive ao longo da minha vida a, a experiência de perceber que nós estamos incluídos no todo, mas que nós temos um pequeno livre-arbítrio. Como dizia Jung, faça bem feito aquilo que você escolheu fazer quando você encarnou. Vamos lá, vamos falar de Libra. Libra, primeiro, na realidade, é o sétimo signo do zodíaco, o primeiro do segundo, daquela segunda parte, né? Quando a gente compartilha, divide o zodíaco ao meio, a parte de baixo, a parte inferior do zodíaco, ela tem relação com o nosso próprio autoconhecimento, a nossa própria, se apropriar da sua própria individualidade, se conhecer, o que eu gosto, com quem eu converso, como é que eu aprendo as coisas abstratas e as tornos práticos, como é que eu me sinto nos relacionamentos familiares, como é que eu uso a minha criatividade ou a vontade de me expandir e conhecer outras pessoas. Mas tudo isso faz parte dessa parte inferior do zodíaco, que tem relação com o nosso interior. E aí a gente está indo para o exterior. Aham. Relacionamento com os Sinto outros. muito. Não compreendo. É doido, né? A gente não pode deixar o celular ligado que ele fica respondendo. Todo mundo nos escuta. Bom, ali, então, vamos lá falar sobre esse ingresso de Saturno e Netuno que entram em oposição ao seu signo. E logo no início de ano, eles vão ficar Saturno 2 anos e meio e Netuno 12 anos. Muito bem, então vamos lá conversar um pouquinho. O que que isso muda na vida do Libriano? Muita coisa, muita coisa. Por quê? O Saturno vai nos ajudar a focalizar nas coisas mais importantes que vão permanecer na nossa vida. Às vezes, ele nos dá a ideia de olhar para o Deus Tempo. Então, você tem uma necessidade, por exemplo, de buscar relacionamentos mais seguros e duradouros, e não aqueles superficiais do ambiente social, por exemplo, né, que o libriano é muito social. Então, às vezes, isso vai ser essa mudança que você vai sentir logo. O Netuno, como ele vai demorar um pouquinho, ele entra logo depois, tá? Ele entra em março, abril, mas ele fica 12 anos ali, ele fica, vai, volta, e aí ele vai falar sobre sonhos, sobre realizações espirituais, sobre necessidade de alcançar o todo. Talvez, se a pessoa trabalha com a parte artística, Netuno pode estimular muito, muito, muito as pessoas com música, cinema, fotografias, coisas que têm relação com Netuno e também o campo espiritual.
que é muito forte em Netuno. Com Netuno, muitas vezes, a gente busca coisas que a gente não vê com clareza. E aí, vamos pegar o auxílio de Saturno, né? Então, você vai rever suas parcerias. Talvez alguns sonhos não estejam dando certo, sejam elas. Essas parcerias podem ser profissionais, amorosas, sociais. Você vai analisar com mais clareza as tuas parcerias e vai ver aquelas que realmente vale a pena manter na sua vida e aquelas que você vai descartar. Você pode sentir o peso da responsabilidade, arcar com mais, como é que eu poderia dizer, sentir o peso de Saturno, quer dizer, sentir o peso das responsabilidades, carregando um pouquinho mais de pedra nas tuas costas, um saco de pedra. Pode sentir que as coisas são mais difíceis de alcançar. Às vezes, profissionalmente, a concorrência é maior, você tem mais dificuldade de impor o seu próprio sonho, sua própria idealização, tá? Então, você vai precisar de mais esforço para dar certo as coisas. Uma outra coisa, você precisa se poupar. Quando Saturno entra, assim, como você na oposição, vai ter que se poupar. E tome muito cuidado, especialmente com as doenças de Saturno, que são doenças do esqueleto, da parte estrutural, dos pés, é, desculpa, pele, cabelo, né? Pode ter um embranquecimento de cabelo muito repentino nesses 2 anos. As rugas, e ai, para o libriano que é regido por Vênus, ai, 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 que triste, né? Mas, enfim, aproveite, portanto, o primeiro trimestre vai lhe oferecer mais energias, tá? São mais favoráveis para ampliar e alcançar as iniciativas, fazer planos, é mais importante. E na área de saúde, cuidado, já falei sobre o cansaço. Seja prudente, inclusive, se você costuma se exercitar. Por exemplo, você vai no exercício, fazer exercício, você sente cansaço. Você vai fazer não sei o quê, você sente cansaço. Vai precisar de cuidados médicos. Faça um check-up, porque as doenças que se instalam nesse período se tornam crônicas. Você poderá também ter necessidade de cuidar de uma pessoa mais velha da tua família, pessoas do seu conhecimento, tá? E também, por exemplo, vamos imaginar que você tenha um relacionamento amoroso que entra, né? Especialmente quando o Netuno faz aspecto com Vênus, a gente tem essa necessidade de... A gente se apaixona. E aí se apaixona, só que você se apaixona pelo sapo, achando que ele vai virar príncipe. Então, precisa tomar cuidado. O Saturno vai botar você com o pé no chão. Cuidado com as parcerias, que nem sempre aquilo que você idealiza é bom para você. Tira o pé do acelerador. É, eu acho que a pessoa que tem um namoro muito leve, ou se apaixona, ou tem um flerte, vai desejar estabelecer algo seguro, às vezes até casar. Aumentam os casamentos quando o Saturno transita em Libra, e não é só para você, tá? É uma vontade de estabelecer algo assim, um compromisso, né, entre as duas pessoas. É, a esse propósito, eu convido vocês para assistirem um vídeo que eu fiz sobre sinastria, e que está no meu YouTube, e fazer o curso de sinastria, aprender a fazer mapa comparado de relacionamentos. No primeiro semestre já vai ter uma grande expansão também, tá? Especialmente aqueles que lidam com a parte artística, música, dança, teatro, porque isso tem muito a ver com Libra, também com a beleza estética, tá? Vontade de cuidar do rosto, tirar as rugas, enfim, vai ter muita vontade isso, porque essa coisa do Saturno, o Saturno faz você se olhar no espelho e ver as primeiras rugas, mesmo quando você é muito jovem. Parece que você se vê mais velha, se sente mais velha, então tome cuidado com isso. Ao mesmo tempo, eu acho que essa seriedade na hora dos relacionamentos é muito bom, porque o libriano às vezes ele
sendo muito social, ele quer estar em todo lugar, ele quer agradar todo mundo, ele também tem que aprender a se poupar, tá? No segundo semestre, as expansões são mais profissionais que pessoais, portanto, haverá mais campo fértil para os novos projetos que você quer lançar. Então, já falei da saúde, falei da parte de relacionamento, aguente aí o Saturno, porque eu vou falar muito desse Saturno, porque eu já passei por ele no meu signo, e, e eu sei do que eu estou falando, tá? Ele passa no teu signo a casa a cada 28 anos, portanto, olha lá atrás o que aconteceu 28 anos atrás. Aí você fala, puxa, mas eu me graduei, abri meu negócio, abri uma loja e não sei o quê. Então, fez todo esse ciclo saturnino, ciclo de amadurecimento. Então, quando ele vem de novo para cutucar o teu sol, ele fala isso. O que que você aprendeu durante esses anos? Muito bem. Vamos lá falar de escorpião. Ah, escorpião. Escorpião é o oitavo signo do zodíaco, é regido originalmente na tradição por Marte, né? Ele tem aquele ferrãozinho bem marciano, e por Plutão na astrologia moderna. Escorpião é um signo de água, e eu falo, insisto nisso. Para mim, não é água fervendo, é lava vulcânica que tem dentro do escorpião. É a lava que tem dentro do Etna, né? Que é o vulcão que tem na Sicília. Se ninguém viu, é uma coisa extraordinária. Eu vi de longe, tá? Porque eu fui para Taormina e se vê. Do Teatro de Taormina, que é um teatro grego, o romano, que fica assim numa beirada, se vê a mar lá embaixo, e você tem do lado esquerdo o Etna, que está sempre esfumaçando, é o vulcão mais ativo da Europa. Ele assusta porque ele tem fogo nas entranhas. Então é isso que é o escorpião. O escorpião, ele aparentemente, ele pode ser frio, que nem o Fujiyama, né, no Japão, que você vê ele sempre com neve em cima, mas dentro ele está em ebulição. Tudo no escorpião é tudo ou nada, ele é muito forte, ele é muito intenso. E ele vai ter uma mudança importante, muito marcante, porque o Urano está em aspecto favorável com Plutão, que é o regente. Então, como Urano estava em oposição a Escorpião, porque ele estava em Touro, nesses últimos anos, o fato dele sair de Touro vai muito mudar para um plano de vida diferente, tá? Você vai pensar de uma outra forma, você vai começar a se estruturar superando coisas que você teve no passado, aceitando também rupturas eventuais que aconteceram, porque sempre que há essa grande revolução, depois há uma acomodação, né? Uma explosão vulcânica, depois tem uma acomodação. Então, tudo depende de como você efetivou as mudanças nesses últimos anos passados, com Urano na oposição, e agora, que ele muda o foco, ele entra numa casa que é uma casa que tem relação com as novas formas de você ganhar dinheiro, tá? Novas formas de pensar também na parte material, em como você quer poupar, guardar dinheiro, seus valores mudam, eles se tornam mais abertos, mais sociais. No primeiro trimestre, você vai precisar, principalmente, organize tudo novamente, mude o foco de suas iniciativas. Talvez as iniciativas que você estava tomando não estavam dando certo. Então, essas novas possibilidades, elas vão servir para você crescer. Aceite que existe essa necessidade de mudar, tá? E não fique assim, pensando, mas aquilo não deu certo, a culpa não foi minha, não importa. Podem surgir ocasiões de viagens para o exterior. Aí pode ser para estudar, para o intercâmbio,
para uma viagem de negócios, né? Dependendo do que você trabalha. Às vezes você pode ser até convidado para um congresso, né? Isso vai ser muito bom. Tem um trânsito favorável à carreira, tá? Especialmente nos meados do ano e vai mais para o segundo semestre. Uma ótima ocasião, inclusive para trabalhar no exterior, tá? Isso vai depender se esse é o seu desejo. Não vão faltar oportunidade de promoções, tá? Especialmente no segundo semestre. Promoção vai trazer também mais dinheiro, né? E outra coisa, se você tiver um processo, uma coisa na justiça em curso, ou se está aguardando a sua resolução, ou de um inventário, de alguma coisa que está pendente, espere que venha a solução no segundo semestre, tá? Do ponto de vista da saúde, eu acho que você pode sim sofrer um pouco de estresse. Ansiedade prejudica, às vezes, o rendimento de suas iniciativas, né? E aí eu sempre aconselho que, nesse caso, você tem que usar as técnicas da medicina holística, ou seja, não se atenha somente aos remédios naturais, a químicos. Você vai ter que ir para o lado é, das vibrações, tipo reiki, é, são aquelas terapias feitas com pedras, com coisas, né, tipo radiestesia. Isso pode te ajudar a aliviar o estresse e se manter mais equilibrado emocionalmente. Outra coisa, você pode estar numa relação afetiva e amorosa. E essa relação pode estar passando por uma avaliação. E podem ocorrer decepções até mais para outubro, novembro desse ano de 2026, ok? Então, decepções acontecem. Um bom 2026 para você. Vamos lá falar do outro signo, Sagitário. Sagitário. No ano de 2026, o que que traz para o Sagitário? Primeiro, uma expansão de horizontes. Parece que você não tem limites, né? E isso não vai ocorrer somente no âmbito prático, material, né? Ou seja, pular a cerca, né? Mas especialmente no âmbito do conhecimento e da espiritualidade. Conhecimento, cultura, necessidade de ampliar. Eu quero fazer mais cursos, eu quero ir para a universidade, quero fazer extensão, eu quero fazer. É aquela coisa de expandir, tá? Não dá para ficar parado para um sagitariano, não. O estímulo também que aparece, é, pode ser que, apesar do começo do ano já, a gente está no final de ano com muito fogo, mas ele não entra tão imediato no começo do ano. Então, você precisa de uns 2 ou 3 meses antes que você consiga realmente ver que as suas iniciativas estão tomando rumo. Porque muitas vezes, ao se espalhar muito, você perde o foco, né? A gente não pode também ambicionar demais. Existe um bom estímulo, tá? Para para você ampliar o alcance das suas iniciativas. O Saturno e o Netuno estão entrando na sua casa 5, tá? Que estimula a criatividade, vai ajudar a realização de sonhos engavetados, vai estimular também a espiritualidade, vai te dar vontade de alcançar e realizar novos sonhos, tá? Do ponto de vista afetivo e amoroso, vai vir uma possibilidade de um relacionamento mais maduro, mais duradouro com a pessoa que você ama. Se você não tem, se você já tem, vem essa vontade de estabelecer esse relacionamento maduro. Se você não tem, vai aparecer alguém na tua vida. Pode ser uma pessoa assim mais velha, uma que venha, uma mais saturnina, né, que venha te dar pé no chão e talvez te ajude também na expansão dos seus horizontes, mas com foco. Você vai ter vontade de viajar para o exterior, tá? Ter mais vontade de conhecer pessoas, aprender, talvez você já tenha várias línguas, e
Mídia, a parte mídia, assim, vem muito forte. E uma outra coisa, pode também hum, vou ter vontade de redecorar a casa, por exemplo, ou trocar a casa, ou você muda de casa e vai morar com um namorado, né, um namorado, namorada. Pode também resolver uma pendência financeira, especialmente no segundo semestre, solucionando dívidas ou pendências que você tem aí, que estão te incomodando. E Urano está transitando na casa das parcerias, portanto, vai ter reviravoltas inesperadas. Quando eu falo de Urano na casa das parcerias, eu posso falar de separações, mas isso não quer dizer que, ao mesmo tempo que você quer estabelecer algo seguro, vem a separação. Não, não é isso. Acontece maior liberdade de ação dentro de um relacionamento, ou seja, cada um vai seguir o seu caminho, mesmo estando juntos. Liberdade. Essa é uma palavra muito forte para o sagitariano nesse ano, tá? A busca da liberdade na realização de sonhos. Bom, vamos lá falar de Capricórnio. Estávamos falando de Sagitário, agora vamos para Capricórnio, né? Capricórnio, 10º signo do zodíaco. Está lá em cima da nossa cabeça. Ai, desde pequenos, quando a gente está pequenininho, a gente tem ambições. Aonde você quer chegar? A palavra que a gente fala mais para as crianças, o que você vai ser, o que você quer ser quando crescer. Onde você quer chegar, né? O nosso alcance está na nossa cabeça. Na nossa cabeça, que é onde a gente quer chegar. Olhar para cima e olhar e ir. Capricórnio, coisa de cabrito, né? Cabritório. É, vai subindo, vai subindo, vai subindo, né? Vai em busca de um objetivo. Ele vai ser marcado por uma palavra-chave: reestruturação. Reestruturação quer dizer, quando a mudança é feita, tem coisas que se quebram, que se deixam para trás. Reestruturar quer dizer pegar o antigo e fazer dele algo novo. Isso pode acontecer em várias áreas da tua vida, né? Vai depender de você. Então, você vai precisar iniciar esse processo de reorganização desde o começo, desde o início do ano, né? A própria entrada de Urano para Gêmeos vai fazer isso. Então, reorganizar seus planos profissionais. E também aproveite o, a presença de Júpiter, que vai entrar agora, né? Está no primeiro semestre, vai estar na sua casa das parcerias e vai entrar na sua casa 8, ou seja, casa do recomeço, de mudanças, de analisar coisas que não estão bem e que você vai ter que deixar para trás, tá? Essa reestruturação, na realidade, pode já ter começado na sua cabeça. Você já deixou para trás muitas coisas, você pode estar pensando já num futuro mais tranquilo, você pode ter tirado um pouco o pé do acelerador para alcançar, alcançar, alcançar e mudar. Ou seja, aproveite o hoje, carpe diem, né? Como diziam os romanos. Aproveita o agora. Às vezes, no olhar muito para o futuro, você esquece de olhar para os teus pés, né? Quando a gente está com muita ambição, a gente vai para cima e depois tropeça, né? Andar numa calçada, especialmente aqui no Brasil, que são bem esburacadas, então isso faz você tropeçar. Mas o segundo semestre vai levar essas suas iniciativas, que têm muita relação com parcerias, né? Parcerias, associações, sociedade, ela vai se deslocar para o relativos a investimentos, finanças, pensar em previdência, para um futuro tranquilo, estruturado. Pode também, por exemplo, se você tem uma empresa com sócios, pode reestruturar essa parte que tem a relação com as finanças da sociedade, tá?
Uma outra coisa, nos relacionamentos familiares, você vai ter que dar mais atenção aos relacionamentos familiares. É possível que isso não aconteça porque você quer, mas alguma situação vai te levar a ter mais tempo para a sua família, né? Ou dedicar mais tempo, porque vai acontecer uma mudança importante nessa área, tá? Mais para o segundo semestre. Eu acho que você tem que pensar também que nesse ano você tem que cuidar de uma pessoa mais velha da sua família, uma pessoa doente, uma pessoa que talvez esteja a teu cargo. Ou você esteja realmente sentindo a necessidade de pensar em você, na sua idade, no tempo que passa, no tempo que se transcorre com as coisas que você ama, às vezes correndo atrás de objetivos, né, de objetivos materiais, que não são tão importantes. Afinal, não é sempre que o status nos traz satisfação. Você tem que se preparar emocionalmente também para algumas coisas que vão acontecer na tua vida que estão te dando uma chance para cumprir uma obrigação kármica. Essa é por causa da mudança de Saturno diária, né? Saturno é o teu regente natural e ele vai continuar sendo o seu regente natural. E Saturno fala de tempo, fala de paciência, mas também fala de estruturas. Então, aquilo que não está bem feito, ele derruba. Então, na área dos relacionamentos também, vai ser o momento de deixar para trás as parcerias que não te interessam e investir em novas parcerias. Por que não? O segundo semestre você vai focalizar muito os novos investimentos, especialmente se você tem uma sociedade, ou, por exemplo, um processo na justiça, alguma coisa, mas que pode ter relação com o casamento, caso você seja casado, você tenha um parceiro, com dinheiro em comum, né? Em comum com você. Eu acho que vai ser muito bom também para a parte da tecnologia. Você vai dar um salto de qualidade no seu trabalho, atualizando-se, né, no trabalho com as novas tecnologias. Então, vai trabalhar mais em home office, você vai se cansar menos. Presta atenção também nisso, né? Às vezes, a gente precisa se poupar. E Saturno, ele saindo de peixes e entrando em Áries, ele forma uma quadratura com o teu signo. E quadraturas são sempre desafios, né? Cuidado com as articulações, especialmente o reumatismo, que são as doenças mais típicas do seu signo. Bom, estamos chegando no fim. Aquário. Aquário, 11º signo do zodíaco, um signo de ar, né? A gente fala aquário e fala ar. Na realidade, aquário, ele quer dizer versar água, não é bem um aquário, é quase uma fonte, é quase uma cachoeira. Não é uma água parada, não é um aquário como a gente pensa assim, aquele aquário quadradinho, a gente põe os peixinhos vermelhos para ficar na estante de casa, não é isso. O aquário tem um significado das duas ondinhas que são uma em cima da outra, né? Tudo é agitado. É, é eu com você em busca do futuro. Acho que esse é uma maneira de descrever esse ciclo, porque fala em sociedade, ele fala no mundo ao seu redor. Para você, aquariano, será um ano-chave, que vai ocorrer uma profunda modificação de identidade. Por que que eu falo isso? Você tem um caráter já independente, autônomo, né? Voltado, talvez, para os relacionamentos sociais, mas com uma certa distância. Mas e aí entrou Plutão, entrou nos primeiros graus, ele vai ficar ali dois, né? Quase um vintênio, 18 anos. E vai modificar muito a estrutura social do mundo, vai te obrigar a interagir com o mundo ao seu redor. Porque muitas vezes o aquariano, ele se interessa pelo mundo ao seu redor, mas ele não mergulha dentro, né? Ele fica do lado de fora, só na parte intelectual, como é do signo de ar. O signo de ar é um signo intelectual, é um signo como o ar.
todo mundo respira o mesmo ar. Se um polui, o outro também, né? Se eu estar com fogo numa casa, o outro também vai respirar fuligem. Então, esse ar é uma coisa que se espalha para todo lado, é uma coisa mais democrática que existe, né? O nosso ar. E nesse caso, eu vejo assim uma necessidade, especialmente com o Júpiter em Leão, isso a partir de julho, no segundo semestre, uma necessidade maior de buscar interagir com os outros pessoalmente, não somente intelectualmente, né? Porque o aquariano tem muito, gosta de ensinar, ele, ele é ele é curioso, estudioso, se ele fala de um assunto é porque ele estudou, mas ele não entra com a cabeça dentro d'água, né? Esse ano ele vai ser obrigado, ele já está começando a sentir isso, tá? Então, abre nova porta, seja nos relacionamentos e parcerias que podem ser sociais, profissionais, amorosas. Você pode firmar parceria boas nos negócios. Então, abre-se. Você vai receber convites, tá? Use a tecnologia para estourar na mídia, se você tem algo para divulgar, ou seja, o teu conhecimento, né? O teu interesse. Uma outra coisa, aprende a não olhar para trás naquilo que não serve mais, mas não só para você, e para os outros, porque muitas vezes o aquariano, como ele vê lá na frente, já vê o futuro chegando, ele é muito do tipo, você errou, você quis, né? Põe o dedo em risco e fala bem que eu lhe falei que isso não ia dar certo. Então, tente modificar essa forma de ver e de examinar as situações. E, compartilhe os novos interesses, movido mais pelo lado espiritual, a necessidade de ajudar os outros e de compartilhar os teus saberes. Esse é o foco e o karma do próprio, o dharma, diria, do aquário. Compartilhar o conhecimento, compartilhar o saber. Você pode também fazer renascer o amor do passado, especialmente no segundo semestre, lá para maio, por exemplo. Ou ainda pode acontecer uma viagem e aí você vai conhecer uma pessoa de fora. E isso vai te abrir um campo cultural que você não conhecia. Então, as parcerias esse ano vai ser a chave do seu sucesso em todas as áreas que você quer. Parceria profissional, parceria amorosas e na saúde. Você é do tipo que lê bula, que sabe dos remédios, que sabe tudo o que está acontecendo. Não, eu leio sobre isso, eu leio, você se informa muito, mas cuidado com a automedicação, tá? É, muita tecnologia vai aparecer na sua vida, tecnologia de TI, inteligência artificial, isso faz parte, vai te atrair muito, isso vai te dar uma expansão de conhecimento muito importante. Aí vamos falar de peixe. Foco maior para peixes em 2026. Primeira coisa, ele vai dar um alívio quando Saturno e Netuno saírem do seu signo, isso eu tenho certeza. Mas no primeiro semestre ainda tem um foco ao campo financeiro, investimentos, poupança, solução de dívidas, acordos financeiros. Então, eles precisam de atenção, especialmente no primeiro semestre. Lembre-se que Saturno e Netuno ainda estão no teu signo nos últimos graus. Então, calma, que as coisas vão se solucionar. Está na hora de realizar sonhos, mas você tem que ir com o pé de chumbo. Eu falo, olhos no céu, pés ancorados firmemente na terra. Raízes, busque suas raízes. O seu maior desafio em 2026 vai ser manter o seu orçamento sob controle, diminuindo os gastos. Procure formas tangíveis de ganhar o seu rico dinheirinho. Você gosta de dinheiro, mas você não pode deixar para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Você precisa adquirir a disciplina, né? Porque todos esses planetas, tanto Saturno quanto Netuno, eles se deslocam para a área que é a área do dinheiro, casa 2, a área 2 do seu mapa. Então, caso você tenha tido problemas em 2025 nessa área, é um ano de recuperação. Peça ajuda, caso você sinta necessidade, porque às vezes você perde
o foco das situações e acha que as coisas vão se resolver por si só. Não se resolvem. Coisas materiais, nós precisamos ter a capacidade de resolver com disciplina, determinação, uma rotina estruturada, e aí você vai se sentir mais firme para realizar os seus sonhos. O segundo semestre vai ser ótimas oportunidades de expansão. Um bom aspecto de Júpiter. Então, se você trabalha também com esoterismo, Netuno vai facilitar a tua vida espiritualidade, também todas as coisas criativas, inclusive música, pintura, todas essas coisas que você gosta. Você pode encontrar um interesse amoroso também no ambiente de trabalho, olha que engraçado, né? Especialmente no segundo semestre, depois de maio. E eu acho que é muito bom você incluir a tecnologia de TI, a inteligência artificial no seu trabalho, para aproveitar o Urano, porque na realidade Urano está em aspecto positivo com o Netuno. Então, aproveita nesse período e tenha imaginação. Use algo novo, algo inusitado para fazer, para expandir o campo das suas ações e das suas iniciativas, tá? Faça um curso de atualização, se você puder. Então, a palavra disciplina, esse é o conselho, deve nortear as suas escolhas. A disciplina vai fazer você expandir as suas ações, chegar aos seus objetivos. Então, aí sim, você vai dizer: agora eu estou alcançando os meus objetivos, tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Para qualquer coisa, eu estou à disposição. Eu faço mapa astral, previsão anual, revolução solar, tudo que for da astrologia. Algumas especialidades eu não tenho, por exemplo, astrologia horária, mas eu tenho 35 anos de experiência, portanto, o que eu não aprendi na formação, eu aprendi nas especializações, já dou aula há muitos anos, tenho um site há 25 anos, você me encontra no YouTube e nas redes sociais. Entre em contato comigo e para novos cursos, para você conhecer mais a fundo a astrologia. Já estou preparando novidades. Fique ligado. Clica aqui, se inscreva, saiba tudo sobre você. Todas as semanas eu coloco orientações para a semana. Namastê. Um feliz 2026 para você.